Sejam bem-vindos ao canal Alma em Evolução. O canal tem como premissa ensinamentos da doutrina espírita e reflexões para a evolução espiritual. Você já se perguntou se a vida continua após a morte? Essa é uma das questões mais antigas da humanidade. Mas e se eu te dissesse que a ciência, sim, a ciência, já investigou profundamente esse tema? Hoje vamos explorar o que a ciência já comprovou sobre a vida após a morte, a partir das pesquisas de grandes nomes do espiritualismo científico e do espiritismo progressista. Vamos deixar de lado os mitos e mergulhar em fatos. Nomes como William Crookes, Alfred Russel Wallace, Leon Denis e Ernesto Bozano nos deixaram um legado impressionante. Eles não buscaram crença, buscaram evidências. Neste vídeo, vamos caminhar por mais de um século de investigações sérias, controladas e documentadas. Fenômenos que desafiaram as leis conhecidas da física. Comunicações que não podiam vir da mente do médium. Materializações que foram medidas, pesadas e fotografadas. Prepare-se. A jornada começa agora. No século XIX, o mundo vivia uma explosão de descobertas científicas. Mas algo inesperado começou a acontecer. Fenômenos estranhos. Mesas que se moviam, vozes que respondiam perguntas, corpos que se materializavam. Foi então que cientistas de verdade começaram a investigar. William Crookes, físico e químico, conduziu experimentos com a médium Florence Cook. Sob condições controladas, presenciou a materialização de uma entidade chamada Katie King. Crookes não apenas viu. Ele pesou o espírito, fotografou, mediu a temperatura e registrou tudo diante de testemunhas e instrumentos científicos. Já Alfred Russel Wallace, co-descobridor da teoria da evolução, declarou que a sobrevivência da alma era uma conclusão lógica diante dos fatos. E Cesare Lombroso, o pai da criminologia, começou como cético, mas após dezenas de sessões com a médium Eusápia Paladino, teve que admitir: o que via não podia ser fraude. Esses homens estavam acostumados a buscar provas e encontraram muito mais do que imaginavam. Mas afinal, quais foram esses fenômenos? Não estamos falando de crenças vagas. Estamos falando de fatos observáveis. Ernesto Bozano catalogou centenas de casos. Espíritos que falavam em idiomas desconhecidos. Escritas automáticas com mensagens complexas. Aparições de pessoas falecidas no momento exato de sua morte. Experiências de quase morte com relatos semelhantes no mundo inteiro. Ele cruzava dados de diferentes culturas, épocas e continentes. E sempre chegava à mesma conclusão. Havia uma inteligência atuando além do corpo. Gabriel Delany também foi implacável. Estudou comunicações que revelavam informações que o médium não tinha como saber. Informações precisas, íntimas, documentadas. Camille Flammarion, por sua vez, estudou os aparicionismos de crise. Pessoas viam parentes desencarnando, no exato momento da morte, mesmo sem saber que haviam morrido. Coincidência? Ele achava difícil demais. E Crookes testemunhou luzes autônomas, sons produzidos por entidades invisíveis, objetos levitando sem contato físico. Tudo isso sob condições de controle rigorosas. E como disse Herculano Pires, quando os fatos resistem às negações, é a teoria que precisa mudar. Mas como esses fenômenos foram estudados? Havia método? Sim, e muito rigor. Esses pesquisadores não entraram em sessões mediúnicas como crentes. Entraram como cientistas. Crookes preparava câmaras escuras com dispositivos de controle. Fotografava os espíritos com placas sensíveis. Pesava corpos materializados. Alfred Russel Wallace exigia sessões com médiums isolados sob observação múltipla. Reproduziu experimentos, registrou o contexto, comparou resultados. Bozano adotava uma metodologia classificatória. Não se contentava com um ou dois casos, estudava centenas, buscava padrões, refutava hipóteses alternativas. E Delany não aceitava comunicações vagas. Analisava o conteúdo, a linguagem, a relevância da mensagem. Se era genérica, descartava. Se trazia dados concretos e verificáveis, investigava a fundo. Todos seguiam uma linha comum: observar, testar, registrar, comparar. Usavam a estatística, a lógica, a análise crítica. Muitos dos fenômenos foram repetidos em diferentes países,
com diferentes médiums e testemunhas. Era como se a natureza estivesse dizendo: estou aqui. Investigadores honestos, venham me observar. E eles foram e eles documentaram. Muita gente se pergunta: como podemos confiar nas mensagens recebidas por médiums? Essa é uma pergunta essencial. E foi exatamente por isso que os cientistas e espiritualistas levaram os médiums muito a sério. Eles não aceitavam qualquer fenômeno, nem qualquer médium. Testavam, observavam, cruzavam informações. Vamos falar de alguns desses médiums. O nome recorrente é Eusápia Paladino. Foi investigada por Crookes, Lombroso, Bozano e outros. Eusápia produzia fenômenos físicos impressionantes. Levitação de objetos, toques invisíveis, sons, materializações parciais e completas. Mas ela era imprevisível, tinha personalidade difícil e, às vezes, fraudava. E por isso mesmo, os pesquisadores redobravam o controle, amarravam suas mãos, vigiavam os pés, usavam câmeras ocultas, mediam a pressão do ar nas salas. E mesmo assim, os fenômenos aconteciam. Crookes chegou a afirmar: fraude não explica o que observei, nem mesmo parcialmente. Outro médium notável, Florence Cook. Sob os olhos atentos de Crookes, ela entrou em transe, e ao lado dela surgiu uma figura totalmente formada, Katie King. Crookes a tocou, conversou com ela, tirou fotos. E quando voltou à sala, Florence ainda estava em transe. Como duas pessoas ao mesmo tempo. Era impossível, mas lá estava elas, em carne, osso e ectoplasma. Essas observações não foram isoladas. Bozano estudou médiums de vários países, comparou mensagens psicografadas e, mais importante, descobriu que muitas mensagens traziam informações desconhecidas pelo médium, que só eram confirmadas posteriormente. Nomes, datas, detalhes íntimos, às vezes até a assinatura idêntica do falecido. Não eram mensagens vagas do tipo: vejo uma luz ao seu redor. Eram mensagens com conteúdo claro. Meu relógio de bolso está atrás do armário, no compartimento secreto, com a chave de casa. E o relógio estava lá. Por isso, autores como Delany, Flammarion e Carlos Imbassai argumentavam: a confiabilidade do médium não vinha do que ele dizia, mas da verificação posterior das informações recebidas. Se a mensagem trazia algo que o médium não tinha como saber, e isso era confirmado por fontes externas, então estávamos diante de uma comunicação autêntica. Era esse rigor que transformava o fenômeno em prova. Até aqui, falamos de fenômenos. Mas e se olharmos por outro ângulo? E se além das provas empíricas, houvesse uma lógica clara que apontasse para a sobrevivência da alma? É aí que entram pensadores como Leon Denis, Gabriel Delany e Herculano Pires. Eles não eram apenas observadores dos fatos, eram também filósofos do espírito. E afirmavam: a ideia de que a alma sobrevive à morte é lógica, racional e coerente com as leis do universo. Vamos entender por quê. Para Leon Denis, negar a imortalidade da alma é o mesmo que aceitar o absurdo de que uma inteligência complexa, como a nossa, surge do nada e desaparece no nada. Como pode a consciência, com todas as suas experiências, afetos, memórias, valores, ser destruída num instante com a morte do corpo? Ele pergunta: o que seria da justiça se os bons e os maus tivessem o mesmo fim biológico? Para Denis, a imortalidade não é apenas um consolo, é uma exigência moral do universo. Gabriel Delany segue na mesma linha. Ele mostra que, se admitirmos a continuidade da energia, da matéria, das forças físicas, por que não admitir a continuidade da inteligência? Se tudo na natureza se transforma, por que a consciência seria a única coisa que desaparece? Delany dizia: a alma não é um produto do cérebro. O cérebro é apenas um instrumento. Como um violino não produz música sem o músico, o corpo não produz consciência sem o espírito. Herculano Pires, sempre fiel a Kardec, acrescenta: o materialismo é uma teoria incompleta, porque recusa considerar metade da realidade, a dimensão espiritual. E mais, ele afirmava que o espiritismo é uma filosofia experimental, porque une lógica e experiência. Ou seja, a razão indica a sobrevivência. Os fatos confirmam. Juntas, a lógica e a evidência formam uma base sólida, muito mais sólida do que o ceticismo pode admitir. Por isso, negar a sobrevivência da alma já não é uma posição científica, é apenas uma crença negativa, sustentada no vazio.
Agora, vamos dar um passo adiante. Nós falamos de provas empíricas, falamos da lógica filosófica. Mas como é que se dá, de fato, a comunicação entre os vivos e os mortos? Pesquisadores como William Crookes, Ernesto Bozano e Camille Flammarion nos ofereceram respostas fascinantes. Esses cientistas não estavam apenas estudando fenômenos isolados. Eles queriam entender como as mensagens dos mortos chegavam até nós. E o que descobriram foi surpreendente. O fenômeno da mediunidade. Primeiro, a mediunidade não é uma habilidade mística, mas um fenômeno natural identificado em muitas pessoas. Crookes e Bozano observaram que os médiums não controlam a comunicação. Eles recebem as mensagens, mas não têm consciência do conteúdo. Por exemplo, Eusápia Paladino e Florence Cook não podiam se lembrar das mensagens que transmitiam. Elas não podiam influenciar ou modificar o que se comunicava. A mediunidade não era um truque, era um canal. E o conteúdo? O conteúdo era frequentemente impressionante. Comunicação com exatos detalhes. Em várias sessões, médiums transmitiram informações que eles não conheciam. Por exemplo, um médium poderia descrever com detalhes a aparência de um espírito, que ele nunca havia visto antes, ou revelar segredos íntimos de um falecido, que apenas a pessoa que estava na sessão sabia. Esses detalhes eram verificados posteriormente e sempre se mostravam precisos. Ernesto Bozano, por exemplo, catalogou inúmeras mensagens em que médiums transmitiram sem saber nomes, endereços e até números de telefone de falecidos que se identificavam. Essas informações impossíveis de serem conhecidas pelo médium foram a chave para a conclusão de que algo além da mente humana estava operando. E o mais impressionante, essas comunicações não estavam limitadas ao idioma da pessoa encarnada. A xenoglossia. Isso nos leva ao fenômeno da xenoglossia, quando um médium que nunca aprendeu uma língua começa a falar em idiomas estrangeiros. Em várias situações, médiums se manifestaram em idiomas completamente desconhecidos para eles, como o latim, o grego antigo, o árabe e até o hebraico. Esses idiomas, que os próprios médiums não sabiam, eram utilizados pelos espíritos para transmitir suas mensagens. E muitas vezes, esses idiomas eram verificados e se mostravam precisos. Esses fenômenos não podem ser explicados apenas pela sugestão ou pelo inconsciente do médium. Não se tratava de um imaginário coletivo. A explicação, então, se torna clara. As entidades estavam se comunicando, usando o médium como um instrumento. A comunicação através da escrita, e não apenas com palavras faladas. A escrita automática também foi um dos grandes campos de estudo. Gabriel Delanne e Camille Flammarion observaram que muitos médiums escreviam mensagens autênticas, sem sequer olhar para o que estavam escrevendo. Em alguns casos, as assinaturas dos espíritos eram replicadas com perfeição. Outros médiums recebiam mensagens codificadas, que só faziam sentido depois de uma interpretação, confirmando ainda mais a inteligência por trás das mensagens. A pergunta é: se a alma realmente se comunica de maneira tão complexa, qual a explicação para isso? Não é mais possível ignorar o que está sendo comprovado pela ciência. Agora, chegamos a um ponto fundamental: a morte. O que acontece com a consciência quando o corpo físico deixa de funcionar? Os antigos sempre nos disseram que a alma sobrevive. Os cientistas do século XIX começaram a investigar essas afirmações. E hoje, novas perspectivas científicas estão começando a convergir para o mesmo ponto. A consciência e o cérebro. A ciência moderna, principalmente com as pesquisas sobre o cérebro e a consciência, nos coloca diante de uma questão intrigante. Até recentemente, acreditava-se que a consciência era um produto do cérebro. Quando o cérebro morria, a consciência se extinguia. Mas novas pesquisas estão começando a desafiar essa visão. Pesquisas em neurociência, como as de Jeffrey Long e Raymond Moody, exploraram o fenômeno das experiências de quase morte, EQMs. Pessoas que clinicamente mortas por alguns minutos relatam experiências vívidas e claras como encontros com seres de luz, a sensação de flutuar fora do corpo, viagens a um túnel em direção à luz. Essas experiências acontecem independentemente da atividade cerebral. Curioso, não é? Como pode a consciência existir quando o cérebro não está mais funcionando? Isso nos faz questionar.
Será que a consciência não é apenas uma função do cérebro, mas algo mais? O espírito e a ciência. E é aqui que a ciência espiritualista entra. Pesquisadores como William Crookes, Camille Flammarion e Ernesto Bozano já apontavam para a consciência como algo independente do corpo físico. E hoje, as experiências de quase morte e outras pesquisas neurocientíficas parecem seguir a mesma linha. Em especial, as EQMs têm revelado algo fundamental. A consciência parece ser perene, sobrevivendo ao fim físico do corpo. Isso reforça a teoria de que a morte física não é o fim. Ela é uma transição, uma passagem. O espírito é imortal. Leon Denis dizia que a imortalidade da alma é uma necessidade lógica para entender a justiça do universo. Como ele afirmava, a vida não pode ser um acaso. Não pode ser que tudo o que construímos em termos de valores, experiências e aprendizagens desapareça sem deixar vestígios. Se isso fosse verdade, o universo seria irracional e a justiça universal não faria sentido. Hoje, cientistas como Eben Alexander, um neurocirurgião que teve sua própria experiência de quase morte, nos mostram que, sim, há algo além da morte. E essa continuidade da consciência não pode ser explicada apenas pela atividade neural do cérebro. A morte, então, não é um fim, mas uma mudança de estado. Novas abordagens científicas e espirituais. E é justamente por isso que o estudo da espiritualidade da vida após a morte não pode ser tratado como um tema marginal ou secundário. Hoje, vemos uma interação crescente entre ciência e espiritualidade. Novas abordagens interdisciplinares, como a física quântica, estão trazendo à tona possibilidades para a compreensão da realidade espiritual. Essas descobertas estão reformulando nossa visão de universo e nos mostrando que as leis naturais podem ser mais complexas e maravilhosas do que jamais imaginamos. Chegamos a um ponto crucial na nossa jornada. Como a ciência contemporânea está respondendo ao espiritismo? O que vemos hoje são abordagens científicas que, aos poucos, começam a se alinhar com os princípios espirituais. Mas o mais fascinante é que o espiritismo já antecipava essas descobertas. A física quântica e o espiritismo. A física quântica é, sem dúvida, um dos campos mais revolucionários da ciência moderna. Ela trouxe à tona ideias incríveis. A primeira delas é a não-localidade, a ideia de que partículas podem influenciar-se, mesmo estando separadas por vastas distâncias. Isso faz lembrar muito os conceitos espíritas de interconexão universal e da existência de um campo energético comum a todos os seres. Mas não para por aí. A física quântica também sugere que a realidade não é fixa. Ela depende da observação. E mais, a consciência parece ter um papel crucial na definição dessa realidade. Agora pensemos nas palavras de Leon Denis. O universo não é uma máquina fria. Ele é regido por leis espirituais que transcendem a matéria. Será que a física quântica está chegando ao ponto de compreender o que os espíritas já afirmavam no século XIX? O conceito de energia vital. Outro ponto crucial do espiritismo que ressurge na ciência moderna é a energia vital. Para os espíritas, o perispírito é a ligação entre o espírito e o corpo físico. Ele seria uma matéria sutil, uma espécie de corpo energético que interage com a realidade material. E agora, a ciência começa a falar de conceitos semelhantes, como o campo energético do corpo humano, estudado em disciplinas como a bioenergética e a medicina quântica. É fascinante perceber como a ciência começa a se aproximar dessas ideias, com mais e mais estudos, apontando para a interação entre o corpo, a mente e o campo energético invisível. A biocibernética e a consciência. Ainda mais interessante é a biocibernética, campo que estuda as interações entre o corpo e sistemas de controle biológicos, onde se considera a informação como um dos pilares essenciais. Herculano Pires, ao estudar a mente humana, já dizia que a consciência não é um mero produto do cérebro, mas algo que se conecta com uma realidade espiritual superior. Hoje, mais do que nunca, a ciência da informação está começando a abrir portas para a compreensão do que o espiritismo já ensinava. A informação espiritual que transcende a materialidade do corpo. A psicologia e a reencarnação. Nos campos da psicologia e da psiquiatria, as ideias espíritas sobre reencarnação têm ganhado atenção.
Ernest Bozano foi um dos primeiros a estudar os fenômenos de lembranças de vidas passadas. E o que descobriu? Casos de crianças que relataram experiências passadas, com detalhes precisos de lugares, nomes e eventos, confirmados através de investigações. Hoje, diversos pesquisadores, como Ian Stevenson, continuam essa linha de pesquisa, documentando mais de 2.500 casos de memórias de vidas passadas em crianças ao redor do mundo. A psicologia moderna começa a admitir a possibilidade de que as memórias e as experiências da alma possam se reapresentar de uma vida para outra. A espiritualidade no contexto científico, por fim, o que vemos nos dias de hoje, é uma integração crescente entre ciência e espiritualidade. O que antes era considerado marginal, hoje é assunto de pesquisas sérias, como os estudos sobre o fenômeno da consciência e da vida após a morte. E a ciência, ao aprofundar-se mais nesse território, vai cada vez mais convergindo para aquilo que os espíritas já afirmavam: há algo além da matéria. Agora que exploramos as evidências científicas, vamos dar um passo atrás e olhar para a sociedade em si. Como as sociedades modernas veem a vida após a morte? Há uma aceitação crescente ou ainda predomina o materialismo? A verdade é que a resposta está em transformação. O impacto da ciência no pensamento moderno. Nos últimos séculos, a ciência ocidental, com suas explicações materialistas e deterministas, tentou afastar a ideia de vida após a morte. A visão de René Descartes, por exemplo, separava corpo e mente, mas ainda limitava a consciência à função cerebral. Mais tarde, com o auge do positivismo e da ciência materialista, a morte passou a ser vista como o fim definitivo. Contudo, a ciência espiritualista e as evidências sobre a continuidade da vida não se limitaram à teoria. Esses dados começaram a provocar uma mudança gradual. O Espiritismo como movimento de transformação. O Espiritismo, liderado por Allan Kardec, começou a espalhar uma nova visão de mundo no século XIX. A ideia de uma vida após a morte não era mais uma questão de fé cega, mas uma questão de evidências científicas. Leon Denis, por exemplo, insistia que a imortalidade da alma não era apenas uma crença religiosa, mas uma necessidade lógica e filosófica para a compreensão do universo. Esse pensamento influenciou não só espíritas, mas também cientistas e filósofos, que começaram a revisar suas posições diante das evidências. As evidências científicas e a abertura das mentes. Nos últimos 50 anos, houve uma abertura crescente das mentes científicas para o estudo da vida após a morte. Pesquisadores como Raymond Moody e Eben Alexander publicaram suas experiências de quase morte, mostrando ao mundo que a consciência pode existir independentemente do cérebro. Estudos de neurociência também indicam que a experiência de morte clínica não apaga a existência da consciência. Ou seja, o cérebro não é o criador da consciência, mas apenas um canal através do qual ela se expressa. Essa abertura científica reflete de maneira gradual uma aceitação mais ampla de que há algo mais além da morte física. A visão espiritualista no cenário moderno. No mundo contemporâneo, as religiões tradicionais começam a reconhecer, embora com dificuldades, que a vida após a morte não é mais apenas uma questão de dogma. A Igreja Católica, por exemplo, tem suavizado suas posições sobre a questão da imortalidade da alma, principalmente com o Papa João Paulo II e Papa Francisco, que deram declarações mais abertas sobre a possibilidade da vida espiritual após a morte. Em paralelo, movimentos espirituais progressistas como o Espiritismo continuam a divulgar os ensinamentos de imortalidade da alma e reencarnação, com cada vez mais adeptos que buscam uma explicação racional para a vida após a morte. O renascimento do interesse espiritual no século XXI. À medida que a sociedade moderna se afasta do materialismo radical, há um crescente interesse pela espiritualidade, principalmente em tempos de incerteza e busca por significado. Com o avanço das pesquisas científicas que mostram a possibilidade da sobrevivência da consciência após a morte e o aumento das discussões sobre o fenômeno das experiências de quase morte, há uma renovada aceitação da vida após a morte. Agora, as pessoas buscam mais do que explicações lógicas. Buscam uma verdade mais profunda,
uma conexão com o espiritual. E como a ciência vai lidando com isso? A aceitação da continuidade da vida, embora ainda um tema debatido, tem se tornado cada vez mais presente na pesquisa científica. O futuro da pesquisa sobre a vida após a morte. O caminho para a aceitação de que não morremos com a morte do corpo não é simples. A ciência ainda enfrenta a resistência de uma parte de seus defensores mais conservadores. No entanto, a pesquisa sobre a vida após a morte, as experiências de quase-morte e a reencarnação está crescendo. Esse é um campo vibrante de estudo que tem o poder de transformar a visão do ser humano sobre sua própria existência. Chegamos ao fim dessa jornada. E o que aprendemos? Aprendemos que a morte não é o fim, mas sim uma transição, uma mudança de estado, como a água que se transforma em vapor sem deixar de ser água. A ciência, aos poucos, vai retirando o véu do desconhecido. Ela começa a admitir que a consciência não nasce no cérebro e que a vida continua além do corpo físico. Autores como Leon Denis, Gabriel Delany e Ernesto Bozano foram pioneiros ao afirmar que a alma sobrevive. E hoje, a ciência moderna se aproxima, passo a passo, dessa mesma conclusão. Vimos que há dados, há fatos, há testemunhos documentados e, mais do que tudo, a coragem por parte de cientistas e espiritualistas em enfrentar o preconceito para buscar a verdade. A união entre ciência e espiritualidade não é mais utopia. É uma necessidade emergente. O futuro pertence àqueles que têm mente aberta e coração desperto. E esse futuro está mais perto do que nunca. Não se trata de acreditar por fé cega, mas de investigar com razão livre. A vida continua, a consciência prossegue, e a ciência cada vez mais começa a confirmar o que o Espiritismo vem dizendo há mais de 160 anos. Que possamos olhar para a morte não com medo, mas com esperança, entendimento e serenidade. Porque compreender a morte é, acima de tudo, compreender melhor a própria vida. Obrigado por assistir este vídeo. Considere se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações.